Tudo bem, alunos? Professora Verônica aqui. Vamos então para mais uma aula de explicação de Geografia do segundo ano do ensino médio, PET volume 2, 2021. Semana 5 a gente continua então com o tema As Novas Territorialidades no Campo, que a gente vai falar então sobre a questão das relações entre o urbano e o rural. Então a gente sabe que urbano e rural, né, existe uma relação de interdependência, principalmente inseridos na questão da divisão territorial do trabalho, né? Então a gente vê no contexto aí a questão da força de trabalho do campo, né, que acaba migrando para trabalhar nas cidades, né, nas indústrias, nos serviços. A gente vê a questão das matérias-primas, né, do campo, que são vendidas, né, que são escoadas para as cidades. A gente vê uma relação onde o campo precisa de materiais, né, de máquinas, de insumos, né, de capitais, de tantos outros serviços, né, que são provenientes da cidade. Né? E a gente vê também uma troca cultural, né, de uma troca de valores entre o campo e uma cidade, onde um acaba interferindo no outro. Né? E a gente vê um espaço rural hoje em dia muito modificado, muito mecanizado, né, muito modernizado, né, principalmente pelo agronegócio. E esse modo de vida rural e esse modo de vida urbano acabam, né, se influenciando, né, de forma interdependente. Mas é claro que a gente sabe que a cidade acaba tendo uma influência, né, um impacto maior, né, porque a gente sabe que mais de 80% das pessoas, né, no Brasil vivem na cidade, mas de qualquer modo existe uma relação, né, existe uma relação de interdependência aí entre o urbano e o rural, né, ainda que a gente tem que fazer algumas ressalvas e algumas modificações nesse espaço, né, rural que acaba sendo modificado hoje em dia pela modernização, né, do sistema capitalista. Então, o urbano e o rural são duas dimensões de um mesmo espaço geográfico e suas relações inserem-se no contexto da divisão territorial do trabalho. O espaço geográfico é constituído pelo rural e pelo urbano, ou seja, pelas áreas densamente habitadas das cidades, de um lado, e pelas áreas de atividades agropecuárias e também de produção extrativista ou de reservas naturais de outro, né? Porque no campo você vai ter essas atividades agropecuárias, né, essa produção extrativista, áreas naturais e também, hoje em dia, outras atividades, né, que são chamadas do novo rural, né? Atividades como pesca e pagues, né? Pousadas, né? Clínicas, né? Que estão dentro do espaço rural, mas que não são exatamente atividades voltadas, né, para agropecuária, né? São têm outras funções, né? Tem outras características, ok? Portanto, hoje já não seria mais possível pensar o mundo ou o espaço rural sem admitir que o mesmo espaço é sempre um espaço plural, né, modificado, é um espaço múltiplo, né, onde há diferentes formas de se identificar com o território, seja através da produção, do emprego, da ocupação, do patrimônio, né, da residência secundária, do lazer e do turismo. Então, o rural ele não pode mais ser interpretado apenas como a penetração do urbano industrial naquilo que se definia convencionalmente como rural, mas igualmente pelo consumo realizado pela sociedade urbana industrial de bens simbólicos e materiais e de práticas culturais reconhecidas como próprias do dito mundo rural, né? Então, essa influência, né, do rural, né, a gente dá um exemplo simples, né, a questão do consumo de música sertaneja, né, de sertanejo universitário, né, de características, né, as festas rurais, as festas de exposição, as festas né, de rodeios, né, que eram típicas, né, associadas ao rural, mas que hoje são consumidas, né, pela sociedade dita, né, urbana industrial. Então existe essa relação, né, essa dupla relação de troca, né? Assim como a gente percebe também no campo, né, o consumo de coisas tipicamente urbanos industriais, né? O uso da tecnologia, né? Então, uso de máquinas, então existe essa relação de mão dupla. Então, a ruralidade pode ser vista como um processo dinâmico de constante reestruturação dos elementos das culturas locais, com base na incorporação de novos valores, hábitos e técnicas, né? Que vai se modernizando com o passar do tempo, e aí o campo não é mais aquele campo de antigamente, né? É um campo modernizado.
ok? Então ficamos por aqui, eu espero vocês então na próxima aula de explicação da semana 6, ok? Bons estudos e até mais!